O turismo náutico no rio Danúbio se tornou cada vez mais popular desde o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, a história do segundo maior rio da Europa, depois do Volga, começou na Era Neolítica e nos tempos romanos e celtas, no início do século I depois de Cristo. Ele foi uma roda de comunicação vital no continente europeu. Nascendo na Floresta Negra, na Alemanha, o rio percorre 2.770 milhas pela Europa Central e depois deságua no Mar Negro. Durante nosso cruzeiro a bordo do Boheme, vamos primeiro visitar as cidades austríacas de Viena, Linz e Mel, no curso superior do Danúbio. Depois faremos uma parada em Bratislava, na Eslováquia, no curso médio do rio. E por fim, visitaremos Budapeste. O rio Danúbio não passa pelo coração de Viena, embora o famoso Danúbio Azul, de Johann Strauss, possa ser o principal motivo pelo qual muita gente pensa que sim. Na época celta, a cidade começou a se desenvolver a leste do rio, e o centro histórico da capital austríaca fica a vários quilômetros do cais onde nosso navio atraca. Qualquer primeira visita a Viena, obviamente, evoca uma série de clichês: a Imperatriz Elizabeth e o Imperador Francisco José, o Império Austro-Húngaro, o Palácio de São Schönbrunn e os Palácios dos Habsburgos, as valsas de Johann Strauss e os inevitáveis doces. Em outras palavras, uma cidade nostálgica adormecida no aconchegante decor burguês do final do século XIX. Viena é realmente tudo isso, mais a mais. A melhor maneira de descobrir suas outras facetas é sentar-se em uma mesa do Café Central, uma das cafeterias mais famosas da cidade. Estamos em um autêntico café vienense, e dá para perceber isso por vários motivos. Primeiro, é muito espaçoso. Em segundo lugar, o garçom usa um paletó preto e gravata borboleta, e o chamam de Robir, que poderia ser traduzido como Senhor Superior. Em terceiro lugar, eles sempre trazem o café acompanhado de um copo de água. Eles têm jornais e nos cafés sofisticados a estrangeiros. Os grandes jornais internacionais. No final do século, quando as pessoas, especialmente os escritores, nem sempre tinham apartamentos bem aquecidos, espaçosos ou bem iluminados, eles praticamente viviam nos cafés. Por exemplo, ali está Peter Heidelberg. Ele buscava inspiração aqui. Ele escrevia aqui e encontrava os amigos aqui. Por um lado, nos consideramos no coração da Europa, mas por outro, nos vemos como uma ponte, porque até hoje estamos cercados por muitos países que, até recentemente, eram chamados de Europa Oriental, hoje Europa Central. Mas durante anos, a Áustria compartilhou uma longa fronteira com o Oriente. Naschmark. Durante anos, Viena foi a grande capital dos povos da Europa Central. Aqui, a cidade assume as cores e os sotaques dos povos ciganos, húngaros, tchecos, russos, turcos e búlgaros. Meu dirigível está pronto para partir. Eu estou.
Deixamos o centro de Viena, atraídos pelos sons hipnotizantes. Chegamos à roda gigante no Prater, imortalizada pelo diretor Carol Reed em sua obra-prima do cinema, O Terceiro Homem. Um tempo de ocupação. Viena foi uma cidade ocupada de 1945 a 1955, e tanto a Áustria quanto a própria Viena foram divididas em 4 setores. Havia a zona americana, francesa, russa e britânica, e o primeiro distrito era internacional. E tudo que você vê no filme, seja o mercado negro, os mortos boiando no rio Danúbio, as casas bombardeadas ou o sistema de esgoto, tudo isso aconteceu na Viena real também. Então esse filme é mais ou menos um documento histórico. A grande roda gigante foi construída no final do século passado e era uma época de mudanças. A eletricidade foi instalada aqui em Viena. A água encanada foi instalada aqui. 2 anos depois, a Imperatriz Elizabeth, a lendária Sisi, foi assassinada em Genebra. Então restou apenas o Imperador Franz Joseph e ele teve enfrentar muitos problemas nessa grande monarquia austro-húngara com todas as diferentes nacionalidades. E Viena ainda era, naquela época, um lugar de paz bem no meio da Europa Central. Aqui está o Palácio de São-Schombro, onde Franz Joseph morreu em 1916, aos 86 anos. A residência real atingiu o auge de sua glória no século XVIII, durante o reinado da Imperatriz Maria Teresa. No teto da grande galeria, a figura da imperatriz no centro de um grande afresco alegórico simboliza a poderosa Áustria cercada por seus povos vassalos. São-Schombro era então o centro do poder real e também recebia artistas. Beethoven trabalhou em sua ópera Fidelio nos jardins. Disse que o jovem Mozart sentou no colo da imperatriz em um de seus primeiros concertos aqui. As carruagens dos Habsburgo estão expostas na antiga escola de equitação de inverno do palácio. Alguns dos veículos foram usados até 1918 para passeios pela cidade ou áreas vizinhas. Outras eram usadas em cerimônias. Esta aqui, puxada por 8 cavalos, levou François Joseph e sua noiva Elizabeth, a futura Sisi, ao casamento na Catedral de Santo Estevão. Sisi, considerada uma das mulheres mais bonitas de sua época, tornou-se um mito após sua morte brutal. Para muitas pessoas, ela é a atriz Ron Schneider, que interpretou a imperatriz em vários filmes. Localizado no centro de Viena, o Palácio de Hofburgo foi o centro do poder por quase 6 séculos. A porcelana e a prataria da corte estão expostas em alguns dos 2.600 cômodos, incluindo o Tesouro Imperial. Mas a memória de Sisi está tão presente aqui quanto no Palácio de São-Schombro. Ao passearmos pelos aposentos de François Joseph e Elizabeth, compartilhamos um pouco de sua privacidade e segredos. Aqui, a mesa de jantar cerimonial posta para um banquete real nos lembra que a imperatriz era obcecada em manter-se magra e comia como um passarinho. O Palácio de Hofburgo parecia uma gaiola dourada para Sisi, e ela não descansava até que o indulgente François Joseph cedesse a todos os seus caprichos. Ela usava os anéis de ginástica para manter a forma. E mandou instalar este banheiro com uma banheira. Sempre que podia, Sisi deixava a corte para cavalgar ou fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo a bordo de seu iate, Miramare. Havia pouco protocolo a bordo, mas a imperatriz exigia que o capitão desligasse os motores para que a água do banho não transbordasse.
Um membro da tripulação cuidava de suas cabras para que ela pudesse ter leite fresco todos os dias. Quando foi assassinado em Genebra, em 1898, Sisi tinha 61 anos. Ansiosa para se manter bonita e preocupada com o envelhecimento, desde cedo ela insistia em ser retratada como jovem, enquanto as costeletas brancas faziam François Joseph parecer mais velho. Esta fotografia sem retoques é uma das poucas imagens dela como ela realmente era. Aqui, ela tinha na verdade 23 anos, enquanto as pinturas nas paredes do Ofur, imortalizadas pelo artista, retratam uma jovem ou uma adolescente. Do final do século XVIII até meados do século XIX, Viena foi a capital musical da Europa. Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven e, mais tarde, Brahms, compuseram suas principais obras aqui. Mas o nome de Johann Strauss, compositor de 400 valsas, está invariavelmente ligado à música vienense. Na virada do século, os primeiros edifícios de Jugendstil ou Art Nouveau surgiram em Viena, depois de Londres e Paris. O arquiteto por trás desse novo estilo foi Otto Wagner, que projetou os edifícios do Naschmarkt e as elegantes estações de metrô de Karlsplatz, com seus adornos de plantas. Os seguidores da Art Nouveau decidiram deixar a casa dos artistas, considerada conservadora demais, e fundaram a Secessão. A Secessão de Viena é um edifício muito famoso. Ela foi construída exatamente há 100 anos, em 1898. O arquiteto responsável por este projeto é Joseph Maria Obrich, que foi um dedicado aluno de Otto Wagner, um dos membros fundadores da Secessão. Eles voltaram às raízes da arquitetura, buscando influências marcantes da arquitetura grega clássica, especialmente dos templos gregos antigos, e é exatamente isso que você pode observar aqui ao subir lentamente a escadaria. Deveria ser um templo para as artes. Gustav Klimt foi o primeiro presidente da Associação de Artistas, Secessão de Viena, e, provavelmente ele é, de certa forma, o mais conhecido porque foi o artista mais radical daquela época. Você provavelmente conhece o friso de Beethoven de Te Falei, que fica dentro do edifício, e a maneira como ele retratava os corpos femininos era extremamente radical para aquela época. Voltamos às margens do Danúbio. Bem longe da revolução estética dos artistas da Secessão, um grupo de amigos se prepara para uma aventura totalmente diferente. Estamos saindo agora mesmo da marina aqui em Viena e estamos indo em direção ao Cabo Norte. Esperamos conseguir chegar lá. Escolhemos o Danúbio porque é um rio que sempre conecta as pessoas, nunca as separa, e é por isso que o escolhemos. E esperamos. E por que o primeiro porto é Linz, nesta noite? E hoje vamos perto da cidade de Linz. E esperamos que amanhã passemos por Linz até Passau, na Alemanha, e atravessando a fronteira em 11 ou 12 semanas estaremos no Cabo Norte. Até mais. Nós também não temos vento. A janela de casa. E Velen.
No crepúsculo, o Palácio Belvedere parece um cenário de teatro guardado por misteriosas figuras de pedra. Pequenas vilas estão aninhadas nas colinas que dominam a cidade. Embora muitas delas, como Grinzing, tenham se tornado muito populares entre os turistas, os vienenses ainda vêm passar uma noite aqui. Os de origem são uma instituição. Temos significados para este origem. Significa, antes de tudo, que é um vinho fresco. Significa origem. Significa o vinho muito jovem. E então, por outro lado, temos a origem, que significa o restaurante. É uma taverna ou um restaurante, como você vê aqui. Significa origem. Grinzing é conhecido mundialmente pelo vinho, pela carne, pela comida vienense especial. Então, você pode sentar no jardim. Eu acho que é simplesmente uma atmosfera muito especial aqui, que você só encontra em origem. Longe dos de origem animados, passeamos pelo centro histórico de Viena antes de continuar nossa viagem. Bonde coloridos passam serenamente, como brinquedos em miniatura. Durante a noite, o Boêmio deixa Viena em direção a Linz, localizada a cerca de 190 quilômetros na Alta Áustria. O barco precisa estar bem amarrado dentro da eclusa antes que ela encha. Vai ter menos água quando descermos o rio a partir da eclusa de Melde, talvez 3 ou 4 metros de altura. O que você gosta em estar no cruzeiro? Todo. Na primeira manhã, às 6 horas, passando pela primeira eclusa. Fedenal. Qual a altura? 7 metros. 9 metros. Nem achei tão alta. 9 metros. A gente. Na eclusa de Capitu. Mais alta? 22 metros. Da noite. Quinta, 23 horas. Nosso cruzeiro continua pelo deslumbrante e famoso Warschau, um dos trechos mais pitorescos do Alto Danúbio, pouco antes de chegarmos a Linz. Linz é a terceira maior cidade da Áustria, situada na margem esquerda do Danúbio. A cidade velha se desenvolveu ao redor da praça principal. As casas em tons pastéis na praça hoje são dos períodos renascentista e barroco. No centro ergue-se uma coluna de mármore branco, o monumento da Santíssima Trindade, erguido em 1723 para comemorar o fim da Grande Peste de 1713.
Construída no século XIII, a praça, uma das maiores do país, mede 13.100 metros quadrados. Em um beco estreito está a padaria de Fritz Rata. E depois do leilão, agora foi a vez do Rob. Ficamos surpresos com as gravuras e fotografias no salão de chá. Uma das fotos mostra Fritz em uniforme de cavalaria. Ele é monarquista. Eu sou pró-monarquia? Sim, de certa forma. Mas não é algo político. Política para afinar. Ele se interessa pela história da monarquia? Me sinto próximo das tradições, mas também estou aberto à modernização. É claro, o moderno e o fechado, mas gostaria de preservar a beleza dos tempos antigos. Não quero perder o que é antigo. Fritz se interessa tanto pelo passado imperial recente quanto pela história medieval desta região do Danúbio, especialmente em relação à sua profissão, realmente. O Bakersup era uma punição para apoiadores no passado. Antigamente, a Bakersup era uma forma de tortura para padeiros que faziam pão ruim ou pão muito leve. Era uma estrutura de madeira com uma espécie de gangorra. Havia um cesto em uma das extremidades e eles colocavam o padeiro dentro e o baixavam no Danúbio. Deixavam ele lá por alguns segundos, até que não conseguisse mais respirar. Encontramos Siegfried do outro lado da ponte, atravessando o rio. Ele e seus amigos, Félix e Vitor, lideram uma organização interessada na história da navegação tradicional nesta parte do Vale do Danúbio. Havia vários tipos de embarcações no Danúbio para transportar mercadorias, algumas para taxa completa. Balsas levavam equipes de animais ao outro lado do rio, e barcaças transportavam mercadorias, alimentos e passageiros. Também havia embarcações específicas para transportar pedras e outros materiais. Também havia jangadas que levavam madeira até Viena ou até Budapeste. O transporte de mercadorias, como sabemos, chegava até Budapeste. Barcos de passageiros eram rebocados rio acima contra a correnteza. Após 1830, com navios a vapor, havia muitos mais. O Danúbio significa muito para mim. Eu cresci aqui e passei a maior parte da minha vida aqui. Não conheço muito sobre outros lugares e sempre estive muito próximo do rio Danúbio. A diversão com o peru e a galinha. Mais uma vez, o Boêmio segue rio abaixo, em direção a Mel, nossa próxima parada. Nas primeiras horas da manhã, entramos lentamente na eclusa logo fora de Mel, enquanto a abadia se destaca ao longe.
Por mais de 1000 anos, Mel, cujo nome eslavo significa riacho tranquilo, tem sido um importante centro cultural e espiritual na Áustria. Os monges beneditinos se estabeleceram em Mel em 21 de março de 1018, no dia da festa de São Bento. A abadia passou por turbulências e mudanças durante vários séculos. Houve reformas, contra-reformas, guerras com os turcos e incêndios. Foi apenas durante o Renascimento e o período barroco do século XVIII que a abadia se tornou como é hoje. No grande salão de mármore, apenas as molduras e coroas das portas são de verdadeiro mármore de Salzburgo. O teto é coberto por um enorme afresco em trompe-l'œil. Uma alegoria representa Palas Athena, simbolizando a razão humana, em uma carruagem puxada por leões. Hércules matando Cérbero com seu porrete simboliza a vitória da razão sobre o mal. Essa dupla alegoria seria uma homenagem aos Habsburgos, cujo governo teria sido uma combinação da moderação de Palas Athena com a força de Hércules. A marchetaria nas estantes, as encadernações dos livros e o afresco no teto dão a este ambiente um visual harmonioso e único. A biblioteca de Mel abriga 1.800 livros, alguns dos quais datam do início do século IX. Uma escada em espiral nos leva até a igreja. A arquitetura interna, os tons dos afrescos e do estuque, além das cores da galeria, oferecem uma mistura incomum de formas e cores, na qual dourado, laranja, ocre, cinza e verde se entrelaçam de forma harmoniosa. A Abadia de Mel é uma obra-prima da arquitetura barroca. A vários quilômetros de Mel, em uma das curvas do rio, o dono de uma empresa de cruzeiros sonha em ver as jangadas de sua infância deslizando pelo Danúbio, como os barqueiros que conhecemos em Linz. Nós, digamos que começamos a construir a jangada em 1901. Foi no dia 1º de junho. Éramos 10, contando comigo, e em uma semana estava completamente pronta. Foram necessários 240 metros cúbicos de madeira para construí-la. Uma ou duas vezes por ano o Sr. Branner leva 100 passageiros em sua jangada. Como antigamente, ele realmente gosta de navegar pelo Danúbio. Quando eu tinha 6 anos, meu pai me levou em uma jangada até Budapeste. Isso foi em 1938. Isso aqui é natureza pura. Entre cada remada, não há sons, nenhum motor. É maravilhoso. A sensação é tão intensa que é difícil de descrever.
O Boheme navega mais uma vez. Esses jovens tripulantes húngaros aproveitam o tempo livre para relaxar no convés superior do barco. Ao passar pela Wachau, considerada a parte mais pitoresca do curso superior do rio, avistamos Durtem, onde Ricardo Coração de Leão foi aprisionado após seu retorno das cruzadas no século XII. Deixamos a Wachau e suas famosas colinas de vinhedos. Nas primeiras horas da manhã, chegamos a Bratislava, capital da jovem República da Eslováquia. Bratislava possui vistas magníficas que testemunham seu passado. Aqui, no Palácio do Primaz, Napoleão assinou a Paz de Presburgo após a Batalha de Austerlitz em 1805, nome alemão que a cidade tinha naquela época. 3 séculos antes, em 1536, quando os turcos ocuparam grande parte da Europa Central, Bratislava tornou-se a capital da Hungria, e os reis vinham aqui para suas coroações. A praça principal é um lugar para passeios e lazer. Os palácios ao redor da praça testemunham seu antigo esplendor. Construído sobre a antiga prefeitura, o monumento de Bratislava data de 1325. Ainda assim, o castelo continua sendo a estrutura mais simbólica da cidade. Ele se ergue nas alturas, dominando a região e o Danúbio. O rio muda perto de Bratislava. O braço morto do rio Insichovo, uma reserva natural e refúgio de aves, é fruto dos caprichos da mãe natureza e do pai tempo. No entanto, em Gabikovo, as mudanças do Danúbio são obra do homem. O curso do rio foi elevado para acomodar os navios pesados de hoje e proteger a área contra enchentes. Agora os habitantes precisam pegar balsa para atravessar o canal do Danúbio. Embora domado, o grande rio não perdeu nada de sua grandeza aos olhos dos marinheiros que conhecem suas outras faces e força oculta. Eu era um verdadeiro barqueiro. Claro, e ainda sou, mas as coisas mudaram. Isso é diferente da navegação de verdade no Danúbio. Navegar no Danúbio é bem diferente de atravessar aqui. Quando eu navegava, gostava de passar pelas corredeiras e cataratas na Romênia. Era fabuloso, realmente lindo. Não sei como está agora. Não vou para aquela região há 30 anos. Já faz 30 anos que estive lá.
Bratislava, 18 horas. Às margens do Danúbio, de frente para a cidade velha, cujos monumentos contam os grandes momentos da história, os jovens eslovacos estão escrevendo a sua própria história. É mais tranquilo e se voltou decididamente para a Europa Ocidental. Deixando Bratislava, dominada pelo Castelo Iluminado, seguimos em direção a Budapeste, à Hungria, nossa última parada de cruzeiro na Europa Central. Na manhã seguinte, a curva do Danúbio se desenrola em Visegrado e sabemos que em breve estaremos pisando em solo húngaro. Menos de 50 quilômetros adiante, na última curva do rio, surge a cidade de Budapeste. Oficialmente, outras 3 capitais europeias estão situadas às margens do Danúbio: Viena, Belgrado e Bratislava. Mas Budapeste é realmente a rainha do Danúbio. Aqui, o rio divide e une a cidade. As histórias de Budapeste e do Danúbio estão invariavelmente ligadas. Na cozinha, U. Zapo. A Savilova, U. Sad Casina Samuel, 1. O nome Budapeste surgiu quando as comunidades de Buda, a cidade alta, e Peste, a cidade baixa, foram unificadas. Na Idade Média, Peste, situada mais próxima do rio, era um local de comércio. No entanto, os primeiros governantes húngaros decidiram fortificar Buda, localizada nas alturas que dominam o Vale do Danúbio, e torná-la a sede do poder. O palácio, construído em 1247 pelo rei Bela IV, foi ampliado por soberanos sucessivos. A imperatriz Maria Teresa lhe deu sua verdadeira dimensão e estilo. Sob a proteção de Santo Estevão, o primeiro rei da Hungria, ergue-se a igreja de Notre-Dame. A igreja é mais conhecida como Igreja de Matias. O rei Matias Corvino, monarca durante a Era Dourada da Hungria, reinou em meados do século XV. Seu símbolo era o corvo. Em frente à Igreja de Matias está o Bastião dos Pescadores. Reconstruído no estilo medieval no final do século XIX, ele relembra que, na Idade Média, a Guilda dos Pescadores, que comercializava neste local, era responsável por defender esta parte da fortificação.
O distrito do castelo é composto por ruas e vielas, e apenas carros de moradores do bairro podem entrar na área. Aqui, as pessoas passeiam tranquilamente, como preferem, observando aqui e ali os pequenos elementos arquitetônicos que adornam as fachadas dos edifícios clássicos ou barrocos. Passando pelo prédio do parlamento, o Bohème, que deixamos há várias horas, retorna a Viena para receber novos passageiros. Acompanhados pelas danças húngaras de Brahms, atravessamos a ponte das correntes sobre o Danúbio em direção à Peste. Os húngaros são profundamente apegados às suas raízes. Uma lenda sobre a origem das tribos húngaras conta que 2 cavaleiros errantes, chamados Hunor e Magyar, guiados por um servo branco, raptaram 2 belas princesas. O reino da Hungria surgiu dessa dupla união. A Praça dos Heróis, situada na capital húngara, Budapeste, é um monumento que celebra e comemora o 10º aniversário da conquista magiar dos Cárpatos, em homenageando as 6 importantes tribos húngaras. Nada menos que 123 fontes termais correm sob Budapeste. Banhos termais e piscinas, extremamente populares entre os moradores da cidade, foram construídos, somando mais de 31 deles. Um dos mais incomuns é o Hotel Gellert, construído em 1914 no estilo Art Nouveau. A enorme piscina do estabelecimento é cercada por colunas de cerâmica em espiral. Em 1174, durante a Idade Média, a poucos quilômetros daqui, foi construído o primeiro hospital para tratamento de reumatismo. Os pacientes eram tratados. As vítimas eram preparadas para seguir viagem. A maioria dos pacientes eram soldados que voltavam da Terra Santa e depois retornavam para lutar. Mais tarde, as fontes termais de Buda foram utilizadas durante a Era Dourada da Hungria, sob o reinado do rei Matias. Depois veio o período de dominação turca que durou 150 anos. Eles destruíram tudo. O forno estava desativado. Os turcos destruíram o país e os banhos, mas construíram seus próprios. Ao todo 5. Eles ainda estão abertos ao público. As pessoas gostam de ir porque são antigos. Tem cerca de 500 anos. Technical Nips versão SAD. Os banhos, que datam do século XVI, são sem dúvida o aspecto mais impressionante da presença otomana em Budapeste. Os turcos de Suleiman governaram Budapeste de 1541 a 1595. No fim do século XIX, Budapeste mudou muito e pontes metálicas foram construídas sobre o Danúbio. O grande mercado central também foi construído nessa época pela empresa de engenharia de Gustav Eiffel. Esse mercado é dos mais movimentados de Budapeste. Aqui você encontra frutas, legumes e especiarias, incluindo a páprica, ingrediente essencial da culinária húngara. Eu sou um professor muito bom. Eu sou, de fato, realmente muito bom em ensinar.
Depois de construído, o grande salão situado às margens do rio tornou-se um importante centro comercial. Navios a vapor vindos da fronteira leste do Império Austro-Húngaro traziam produtos do Oriente para Budapeste. Depois, eles deixavam a cidade em direção a Viena e às outras províncias ocidentais do Império. Budapeste, o cruzamento comercial, também é um cruzamento musical, beneficiando-se de todas as influências da Europa Central. Húngaro. Sim, o húngaro. A música tem caráter especial. Não dá para comparar com a música de outros países europeus. Não é possível listar todas. Vou te dar um exemplo dos austríacos. Para os austríacos, a valsa é uma música em compasso ternário. Quando os húngaros tocam sardas, tudo soa imediatamente. Nossas vozes, nossa pronúncia, a entonação das palavras, o acento tônico estão sempre no primeiro tempo. Quando você passeia pelos diferentes bairros de Budapeste hoje, toda a história da Hungria passa diante dos seus olhos. O apego ao Império Austro-Húngaro de Francisco José. O século XIX, simbolizado pela famosa confeitaria Gerbialdi. O início do século XX, o Art Nouveau, influenciado pelo Jugendstil austríaco. Sem falar nos anos de dominação soviética simbolizados pelos antigos automóveis Traba. Ao longo dessas eras, o povo húngaro demonstrou constantemente seus laços com suas raízes e defendeu ferozmente sua liberdade. A esses valores básicos soma-se o talento inato deles para a música. Bem-vindo do jeito que você é. Franz Liszt, junto com Béla Bartók, o maior compositor húngaro. Ele soube se inspirar no rico folclore e, melhor do que ninguém, conseguiu expressar, de forma única, o romantismo e a beleza de Budapeste.